Olá, bem-vindos à aula 6. Nessa aula nós vamos tratar sobre redimensionamento de imagem e manipulação. Primeiro vamos criar aqui um arquivo, tá? Vazio. Vamos importar o NumPy, SMP. Vamos importar aqui o matplotlib, tá? .pyplot as pli, tá? E vamos considerar aqui que esse matplotlib, tá? Ele permita que a gente faça impressão aqui dentro do Jupyter. Vamos importar também aqui o CV2 também, que é o OpenCV. Beleza. De posse disso, agora nós podemos carregar aqui a nossa imagem, tá? Nós vamos utilizar o OpenCV, como a gente já viu, utilizando o InRead, tá? Para carregar. E no InRead ele pede para eu apontar para o endereço da imagem. Nesse caso a gente sabe que a imagem está dentro da mesma pasta, então fica bentoSpock.jpg. Beleza, então importei. Se eu quiser confirmar se a imagem está aqui, eu posso utilizar o type aqui, então corretamente a imagem ela veio. A gente sabe, pode usar aqui, eu coloquei PLI, tá, mas é PLT. A gente pode usar aqui o PLT para verificar a imagem. Então a gente vai observar aqui que a imagem PLT show. Assim, tem que rodar aqui de novo, claro, né? Então pronto, tá aqui a imagem corretinha, tá? Eu mudei aqui o nome, não tinha rodado de novo. Então tá aqui a imagem corretinha, tá? Só que a imagem tá no tom diferente, tá? A gente vai só mudar aqui a imagem. Vou chamar de nova imagem, que vai receber o comando do OpenCV. Se converte a cor, tá? E aqui passa como argumento aí imagem, tá? E passa aqui a cor que vai ser mudada, que vai ser a cor blue, green, red to RGB, certo? Então executo, e agora quando eu colocar aqui para mostrar, já vai estar corretamente. Nova imagem, tá? Opa, errei. PT, show, nova imagem. Beleza, tá aqui a imagem correta, tá bom? Então, agora que a gente tem a imagem correta, a gente pode trabalhar a manipulação dela, tá? Então, primeiro ponto, vamos colocar aqui para a gente visualizar o tamanho, tá? Para verificar como é que está essa imagem, tá? Então nós temos aqui a nova imagem shape, para a gente conhecer essa imagem. Então essa imagem ela tem 1280 linha, 960 colunas, tá? E tem aqui as três cores do RGB, tá? Então essa imagem nós podemos trabalhar com ela para redimensioná-la, tá? Então aqui a gente vai criar uma redimensionada imagem, que vai utilizar aqui o OpenCV, tá? E a função aqui resize, tá? Essa função resize, ela pede como argumento a imagem que eu quero redimensionar e o novo tamanho aqui como argumento, tá? No caso aqui eu tenho uma imagem 1280 por 960. Eu vou reduzir ela pela metade, tá bom? Então teria aqui 1280 dividido por 2, então aqui vai dar 640. E o 960 dividido por 2 vai dar 480. Então esse
vai ser o meu novo dimensionamento, tá? Então vou executar aqui e agora eu vou pedir para imprimir essa nova imagem. PLT, tá? Em show, eu vou copiar aqui da imagem redimensionada, tá? Então coloco aqui para imprimir, tenho aqui a imagem redimensionada aqui, o gatinho aqui posicionado, tá? Então assim a gente faz o controle do redimensionamento da imagem. Observa que nesse caso, se eu colocar para imprimir o tamanho da imagem aqui, ó, eu vou ter um outro dimensionamento. Vamos ver aqui, ó, redimensionamento, shape. Então observa que agora eu saí desse dimensionamento para esse dimensionamento da imagem, tá bom? Esse dimensionamento, gente, nesse primeiro momento que nós fizemos ele em cima, tá, do tamanho aqui, tá bom? Mas também tem uma outra forma que nós fazemos em relação à largura e à altura, tá? Então eu posso criar aqui, por exemplo, uma variável largura, tá? E eu posso passar como argumento um valor para ela. Agora eu posso criar também a altura, tá? Passo também um valor para ela. E agora eu vou criar uma outra imagem, tá? Então aqui eu vou chamar até de outra imagem, tá? Essa outra imagem também vai utilizar o OpenCV aqui, vai utilizar a função resize, tá? Mas vai utilizar outras funcionalidades, tá? Que aqui nós temos diversas funcionalidades para poder determinar o tamanho da nova imagem, certo? Então tem vários argumentos e a gente pode escolher qual a gente quer utilizar, tá? Nesse caso, nós vamos passar aqui como primeiro argumento a imagem original, que eu chamei, que é a nova imagem, tá? Nós vamos passar aqui como argumento as posições 0, 0. Vamos passar aqui como argumento a imagem de novo, tá? Nova imagem, tá? E agora essa nova imagem dentro de uma proporção, tá? De uma largura e de uma altura, tá? Então agora eu passei aqui essas proporções aqui e vou salvar isso nessa nova imagem. Beleza, passei aqui proporcional e quando eu executar aqui o PLT em show, tá? Eu vou ter aqui a outra imagem ajustada. Então tá aqui a imagem ajustada, que agora ela vai até a metade também, que eu coloquei 50%, certo? E até 50%, tá? Então ajustou aqui 50%, 50% em relação à largura e à altura, tá? Então aqui a gente fez um ajuste, tá? Reduzindo pela metade, e aqui também a gente fez um ajuste reduzindo pela metade e mantendo aqui a mesma largura e altura, tá? Então aqui a gente acabou invertendo, tá? E a imagem aparentemente ficou um pouco mais gordinha, porque ele colocou o 640 para cá e o 480 para cá, tá? Então, beleza. Então aqui a gente trabalhou com a imagem, com a função de redirecionamento dessa imagem. Bem legal, né? Então a gente tem essas duas opções aí de trabalho para essa imagem, tá? Então, claro que a gente pode modificar também os valores, tá? De acordo com o que for interessante para nós. E aí, claro, toda a modificação aqui vai representar uma modificação aqui na plotagem da imagem de acordo com a necessidade aqui do nosso usuário, tá bom? Então aqui a gente consegue trabalhar aqui com as proporções da imagem, beleza?
Então, o importante aí é essa funcionalidade aí, útil para nós enquanto funcionalidade de atividade aí que a gente vai poder estar utilizando no futuro. E lembrando que toda vez que a gente faz essa modificação aqui, também nós temos uma modificação no shape da imagem, tá? Então, observa aqui que o shape dela também ele vai mudar, e dessa vez ele está mudando proporcionalmente aqui com os valores de entrada do usuário, tá? Outra função que a gente tem também aqui interessante para estar trabalhando é a função de girar a imagem, tá? Então nós temos aqui, vou criar aqui mais uma nova imagem girada. Ela vai receber aqui o resultado desse OpenCV que chama Flip, que é justamente a função de girar a imagem. Vou utilizar aqui a minha imagem default, tá? E vou colocar aqui um valor de movimentação 0. Quando eu fizer isso e rodar aqui o InShow, nós vamos observar que a imagem ela sofreu uma modificação na sua posição, tá? Então agora ela está de ponta cabeça, tá? Então esse valor aqui o valor aqui junto com a minha imagem, ele vai determinar essa modificação aqui que a gente está visualizando. Por exemplo, se eu colocar -1 aqui, executar, girou a imagem para o outro lado, certo? Então eu inverti o ângulo dela. Se eu colocar 1, girou para o outro lado, certo? Então eu consigo fazer o acompanhamento do movimento na minha imagem, tá bom? Então é importante, tá? Essas funcionalidades, é importante que vocês façam os testes em relação a essas funcionalidades, porque elas vão ser importantes quando nós formos avançando no curso, tá? Então, já que a gente está trabalhando com visão computacional e com o processamento de imagem com a biblioteca OpenCV, é importante que vocês parem a aula, vocês façam os testes e vocês verifiquem todas essas modificações aqui, testando uma a uma, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vou pausem o vídeo agora e façam os testes necessários, beleza? Para finalizar, vamos verificar mais duas funcionalidades, tá? A primeira é em relação a criar uma cópia de uma figura, no caso que nós estamos trabalhando, ou seja, salvar ela, tá? Então para isso nós vamos utilizar também a biblioteca do OpenCV. Então nós estávamos acostumados a utilizar o imread, né, que é imread, né? Eu estou lendo o arquivo, inclusive nós utilizamos aqui imread. Também nós utilizamos aqui embaixo imshow, ou seja, vamos pegar primeiro a imagem do bentinho modificado, tá? Que é essa aqui, que é a imagem, né? Então eu vou colocar aqui o nome dela, bento modificado, tá? Que esse bento modificado imagem, é o nome do arquivo, tá? Que é o arquivo aqui que nós chamamos aqui, e ela veio com essa outra coloração, tá? Então posso dar o comando e ele deu erro porque write for the specific. Ele não encontrou o comando, né? CV2 write, sim, claro, .jpg, né, gente? Então agora sim, true, e automaticamente ele já salvou aqui o bento para nós, tá? Então lá ele está apresentando com aquela cor, aqui ele apresentou o arquivo salvo, tá? Então vamos ver aqui, só para fazer um double check, vou chamar esse,
chamar esse, tá? Então está apresentando aqui, aqui também salvou. Então ele salva com a cor mesmo original, beleza? E agora esse segundo aqui, cv2.inRide, tá? Então aqui vai ser bento girado.jpg, tá? E aqui esse bento girado vem de imagem girada, tá? Então salvou, true, bento girado, aqui ó, a imagem girada aqui do bento, tá? Então salvou aqui inclusive com a coloração, tá? Então temos aqui o bento girado, beleza? Então salvamos aqui essa imagem girada e salvamos essa imagem aqui também, tá? Salvamos as duas. Para finalizar, também nós podemos aumentar o tamanho da apresentação da imagem aqui, tá? O que a gente precisa basicamente é só entender os comandos da documentação que é utilizado para apresentar, tá bom? A gente não precisa se preocupar muito com detalhe sobre isso agora, tá bom? Até mesmo porque a gente está utilizando bibliotecas, tá? Então bora criar aqui uma imagem, tá? Vou colocar para plotar e vou chamar aqui a figura. Essa figura aqui, ela pede como argumento, dentre as coisas que ela pede como argumento, o tamanho, tá, da figura. Então nós vamos passar aqui esse fix size aqui para ela, tá? Então meu fix size aqui, tá? Parênteses. Eu vou colocar aqui um fix size 10:8, tá? Que seria um fix size que realmente vai ocupar bastante espaço, como a gente vai ver. Aqui ele pede para eu fazer um ajuste em relação ao eixo X da minha imagem, onde eu vou adicionar, tá, um subplot, tá? Isso vem da documentação, tá? Um aumento de 1 por 1 por 1. E vou depois utilizar aqui o mShow, que é o imShow, e vou apresentar aqui a minha imagem, tá? No caso, eu vou escolher qualquer uma, pode ser imagem gerada, etc. Eu vou chamar aqui a imagem girada, tá? Então, quando a gente roda, ele mostra e observa que a imagem girada, ela já teve um tamanho, um aumento na proporção do tamanho dela, tá? E aqui a gente pode brincar com esse aumento aqui, tá bom? Então, ó, já ficou maior, certo? Assim também como a gente pode também reduzir aqui o tamanho, de acordo com a necessidade de que nós estamos trabalhando aqui, podemos aumentar ou diminuir, tá? Então, na aula de hoje, gente, nós fizemos uma breve revisão sobre o carregamento das imagens, como modificar a cor para o RGB, trabalhamos sobre o redimensionamento da imagem, sobre a funcionalidade de girar a imagem, aprendemos também a salvar os arquivos, tá? Para que a gente possa utilizar depois. Tanto essa funcionalidade de salvar quanto essa funcionalidade de girar serão úteis para nós mais para frente, quando a gente precisar construir a nossa base de dados, tá? Para poder testar, etc. E também aprendemos a utilizar aqui no Jupyter o redimensionamento para que a gente possa visualizar menor ou, né, dependendo do que a gente quer, maior o tamanho das imagens, tá? Às vezes vai ser necessário fazer essas manipulações para que a gente possa enxergar melhor o que a gente está trabalhando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado a aula até agora. Agradeço por vocês terem assistido. Obrigado, como sempre, e até a próxima aula.